Boa noite a todos. Boa noite a todos novamente. É uma satisfação que iniciamos o ciclo de formação e educação inclusiva 2020 com essa atividade, com esse evento. Eu dou as boas-vindas, lembro da necessidade de colocar o nome na janela e um boa noite ao lado. Eu casualmente passei pelos comentários ali e vi alguém Lacina escrito ao contrário, que dizia não saber por que estava escrito ao contrário. E lembro que é necessário que você tenha o nome completo para certificações. Então, se você usa um nome de fantasia no e-mail, coloque seu nome para evitar qualquer contratempo. O ciclo de formação 2020, ele ocorre pelo terceiro ano consecutivo já, e são certificadas as presenças em cada atividade. Então, em 2019, foram 5 atividades e os certificados já foram enviados. Se alguém, por acaso, não conseguiu pegar o seu certificado, não recebeu o e-mail, pode entrar em contato, os certificados já estão prontos. Em 2020 vai ocorrer do mesmo modo. Os certificados serão enviados por palestra, mas ao final do projeto. Isso significa que deve ser lá por dezembro ou janeiro. Se houver necessidade de uma certificação antes dessa data, entre em contato que nós damos um jeito de agilizar o procedimento. Mas, no geral, as certificações são feitas ao final de um projeto, e o projeto é formado por 5 palestras. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu passo agora a palavra ao mediador, Tiago, que vai conduzir a nossa primeira web palestra do ano 2020. Obrigado por sua presença. Boa noite, Marcelo. Eu sou ao mesmo tempo mediador e ao mesmo tempo organizador. Eu só peço um instante aqui. Agora sim. Então, boa noite a todos. Em nome do FSU, a gente agradece a presença. O tema da nossa formação de hoje é Altas Habilidades / Superdotação. E a nossa convidada é Alexandra Rodrigues, pedagoga, pós-graduada em Altas Habilidades / Superdotação, presidente da Associação Gaúcha de Apoio às Altas Habilidades, mãe de superdotado, tornou-se atuante na luta pela causa das pessoas com altas habilidades, sempre buscando visibilidade para esse público. Então, Alexandra, seja muito bem-vinda. Obrigada. Então, gente, boa noite para todos, todo mundo que está nos acompanhando, né? Eu espero que seja uma live muito agradável. A gente vai estar abordando esse assunto, que é um assunto muito relevante, né? É uma causa que a gente luta bastante, como o próprio Tiago falou, né? Eu sou mãe, sou presidente, sou mãe, e a gente busca trazer informação para as famílias, para o próprio autohabilidoso, né, que eu acho muito importante, e fica primeiramente meu muito obrigado ao IFSU por esse convite, me sinto muito honrada, né, Tiago, obrigada a você, obrigada ao Marcelo, né, a nossa intérprete Caroline, muito obrigada também, né, e vamos começar então, né, a nossa intenção aqui é conversar um pouquinho sobre a questão das altas habilidades. A gente vai falar um pouquinho da questão técnica, né? Explicar o que é, como que é feita a avaliação, vamos passar um pouquinho pelos mitos, né? A gente não vai entrar tanto na questão emocional, porque geralmente quando a gente faz esse trabalho nas escolas, que são instituições parceiras, né? A gente busca primeiro falar sobre o que é. Quem é esse público? Quem são essas pessoas, né? Aonde elas estão? Então é isso que a gente vai abordar um pouquinho aqui hoje, tá? A gente colocou uns slides, né, Thiago? Sim, antes de começar, a gente recomenda que o vídeo seja colocado em tela cheia. Tranquilo. Então, vamos lá, Associação Gaúcha de Apoio às Altas Habilidades e Superdotação, né? Existe há 38 anos no Rio Grande do Sul, na luta pela causa, e nós fazemos orientação, nós buscamos levar informação para as instituições, para as escolas, tanto públicas quanto privadas, nós atendemos as famílias, trabalhamos também com a questão da política pública, das políticas públicas, buscando os direitos das pessoas com altas habilidades de superdotação e uma maior visibilidade para esse público, tá?
Então, a gente vai explicar rapidamente o conceito, né, que o MEC segue aqui no Brasil sobre altas habilidades e superdotação. Quando a gente fala altas habilidades / superdotação, a gente está falando da mesma coisa, tá? Por que que existe essa barra? Exatamente por isso, não é altas habilidades e superdotação ou superdotação, né? O MEC, ele segue essa política, tá? Então, assim, a Política Nacional de Educação Especial, né, define como alto habilidoso superdotado os educandos que apresentam notável desempenho, elevada potencialidade em qualquer dos seguintes aspectos, ou isolados, né, ou combinados, digamos, né, capacidade intelectual geral, aptidão acadêmica específica, pensamento criativo ou produtivo, capacidade de liderança, talento especial para artes e capacidade psicomotora, né? Então, agora a gente vai explicar mais detalhadamente isso para que vocês consigam enxergar de uma forma mais simples, tá? Pode passar, Tiago. Então, assim, no Brasil, a gente segue dois conceitos, né, de dois teóricos, e o primeiro deles é Renzulli, né, ele é um pesquisador americano, e ele traz para a gente a questão do modelo dos três anéis, né? O que, que seria esse modelo dos três anéis? Esses três anéis que estão aí embaixo, tá? Ele diz para a gente, ele traz para a gente que o comportamento de superdotação, ele é resultado da junção desses três anéis, tá? E o que, que seriam esses três anéis? Três características que formam o superdotado, né? Então, seria o primeiro anel, a habilidade acima da média, né, em alguma área do conhecimento. Então, aquela criança que tem um conhecimento específico, né, que tem uma habilidade e que é diferenciada dos demais da mesma idade. Ou seja, quando a gente vê que aquela criança está à frente dos demais da mesma idade, tá? Comprometimento com a tarefa, né? É a motivação, é a vontade que ele tem de realizar aquilo que ele gosta. Então, quando ele é persistente, né? Vou dar um exemplo, aquela criança que gosta, vamos lá, de dinossauro, sabe muito de dinossauro, que ele vai pesquisar, ou de planetas, ou qual que seja o assunto, né? Ele vai ter um profundo conhecimento naquela área, pode ser musical, pode ser esportiva, pode ser, mas ele vai ter um grande conhecimento e ele vai se comprometer com aquilo, tá? Então chama-se comprometimento com a tarefa. Ele persiste, né? Ele tem uma vontade e uma perseverança e uma concentração para realizar essa tarefa, né? E a criatividade, né? Que é pensar diferente, né, que é dar novos significados aos conceitos, que é novas ideias, né, de um contexto que já existe, e pegar essas ideias e usar para transformar outras, né? Então, a gente fala assim, que esses três anéis juntos, eles indicam o comportamento superdotado, né? E quando mostra essa telinha que tem aí embaixo, Thiago, ó, que vocês estão vendo, essa telinha meio xadrezinha aí, pretinho com branco, ela significa o amparo, o estímulo, né? Porque o que a gente fala? Que a inteligência, ela é geneticamente herdada, só que ela precisa de estímulo para se desenvolver, né? E esse estímulo significa essa telinha, ou seja, você tem o potencial, né? Você nasce com aquele potencial inteligente, mas você precisa de estímulo e você precisa ser estimulado para desenvolver as suas habilidades. Por isso que a gente toma muito cuidado quando a gente fala aos pais, né, e aos professores que o estímulo é muito importante para que se desenvolva a questão da superdotação, né? Sem estímulo, aquilo fica adormecido, fica parado ali, né? Então, é um conjunto de fatores. A gente precisa ter né, a inteligência, mas a gente precisa estimular essa inteligência, tá? Pode passar. E muito interessante, né, Alexandra, quando às vezes aquele potencial está ali escondido, só esperando, né, para que aquilo aflore. Exatamente. E ele precisa ser estimulado, né? E muitas vezes a criança, ela cobra da família essa estimulação,
né? A criança, ela pede para a família, né? E a família, às vezes, a gente tem casos de família que acabam meio que querendo fornecer aquilo que a criança não precisa, né? Mas a própria criança estimula os pais a lhe fornecer a estimulação devida, tá? E aí a gente tem Gardner, né? Que também é um psicólogo americano, né? E ele nos traz as 8 inteligências, tá? E aí é que a gente começa a aprofundar um pouquinho mais, porque nós temos ali duas inteligências, digamos, que estão no topo, que são as mais vistas, né? Que são aquelas identificadas com mais facilidade, principalmente dentro da área acadêmica, dentro da escola, né? São aqueles alunos que a gente consegue dizer assim, esse aluno é superdotado, esse aluno é um gênio, esse aluno é isso, esse aluno é aquilo. Por quê? Porque são alunos que realmente se destacam na questão acadêmica, né? E a gente tem ali lógico-matemática e linguística, né? Então, eles estão dentro do que a gente chama acadêmicos, tá? Esses alunos, geralmente, eles passam muito facilmente no teste de QI, né? São alunos que são facilmente identificáveis, tá? E aí nós temos mais 6, eu coloquei até uma última ali que ainda não foi comprovada, mas que faz parte dos estudos, né? Que seria a musical, a espacial, a corporal sinestésico, a intrapessoal, interpessoal, naturalista, e essa existencial, ela ainda está em estudo, né? Essas demais inteligências, elas são conhecidas como criativo-produtivos, né? E são inteligências que são menos, eu não gosto muito de usar essa palavra, tá, Tiago? Quando a gente fala menos valorizadas, né? Mas elas não são tão vistas quanto as 2 inteligências acadêmicas, né? Às vezes são alunos que passam despercebidos, que têm um grande potencial em alguma dessas áreas, né? Que não a acadêmica, e acabam não tendo a sua identificação porque não é da área acadêmica, né? Então, a gente luta muito contra isso, a gente procura levar bastante informação nessa questão, porque também seriam possíveis alunos, pessoas que talvez não passariam no teste de QI, né? Então, a gente toma muito cuidado com essa questão dos criativos produtivos. Eu penso que durante muito tempo a escola priorizou muito essas 2 inteligências, né? Focou Exatamente. Muito em linguística e matemática, e não valorizou, talvez não seja a palavra mais correta, mas não deu tanta importância, talvez, para as demais inteligências. A gente nota que isso já se modifica, mas é uma caminhada, né? É um processo. É uma construção, na verdade, que a gente vem batalhando, né, Tiago? Para que essas outras. Hoje a gente já vê essas inteligências sendo mais estimuladas e mais valorizadas, né? Podemos passar para o próximo? Oi, tá me ouvindo, Tiago? Estou te ouvindo, passei para o próximo. Tá, então agora a gente vai falar um pouquinho, né? Um pouquinho de cada uma dessas inteligências, né? Só mais ou menos para a gente dar uma explicada, né? Para que os pais que estão assistindo, os professores que estão assistindo, possam mais ou menos identificar. Inteligência lógico-matemática, né? É mais voltado para aquela inteligência baseada em conclusões, razões, e descreve a capacidade de resolver equações e provas, né? De ter pensamento lógico, detectar padrões, fazer cálculos, resolver problemas abstratos. Então, esses alunos, eles têm um pouco mais de facilidade com a questão lógico-matemática, né? Como a gente fala, eles são os acadêmicos. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado também, porque não é um aluno que ele vai chegar, digamos, lá no quadro da escola e vai desenvolver um cálculo complexo do nada, né? Não, eles não nascem sabendo tudo, eles precisam, por isso que a gente fala do estímulo, né? Ele tem a facilidade para desenvolver esses cálculos, né? Ele gosta disso, isso faz parte dele, ele gosta,
porém ele precisa ser ensinado. Então, no momento que lá o professor Tiago, de matemática, ensinou o cálculo, né, esse aluno ele vai ter facilidade para desenvolver esses cálculos nas provas e fazer outras coisas também, né, tudo voltado para a questão mais lógica, né, tá, resolução de problemas, então, assim, detectar padrões, o pensamento deles é mais lógico, né, e aí a gente usa como exemplo de um lógico matemático, né, que a gente tem aí, que foi Einstein, né, Einstein é considerado um lógico matemático, né, e para quem não sabe, Einstein não foi um bom aluno na escola, Einstein não passaria no teste de QI, né, ele não foi um bom aluno, assim, ele não tinha boas notas, tá? Verdade. A segunda inteligência que a gente tem ali da acadêmica é a inteligência linguística, né? E essa trabalha a questão, assim, a capacidade oral, né? As formas de expressão, a leitura, a escrita, a questão gestual, né? A linguagem de gestos, a capacidade do indivíduo de se expressar, né? Ele consegue extrair e interpretar as informações que são passadas de uma forma mais complexa, eles conseguem produzir trabalhos desenvolvendo a linguagem oral e escrita, eles têm muita facilidade com línguas, com outras línguas, né, para aprender. Quando a gente fala assim, esse aluno tem grande facilidade para o inglês, para o espanhol, essas crianças pequenas que estão vindo agora, que, né, eles não querem nem aprender o espanhol e o inglês, eles querem falar russo, eles querem falar alemão, eles querem falar mandarim. Então, eles têm essa inteligência linguística que a gente fala, tá? Eles são ótimos comunicadores, né, como eu coloquei ali, eles têm muita facilidade para falar, né, para se expressar, geralmente a fala deles é muito boa, muito rebuscada, né, e o estilo de aprendizagem deles é relacionado mesmo à linguagem e às palavras, tá? São vorazes leitores, gostam muito de ler, né, tem muito envolvimento com a questão da leitura, né, e aí a gente coloca aí Vitor Hugo, né, como uma inteligência aí linguística, né, o Vitor Hugo, tá? Quer passar para o próximo, Thiago? Nossa terceira inteligência, tá? Seria inteligência espacial visual, tá? O que seria? A inteligência ligada à percepção visual espacial, interpretação e criação de imagens visuais. O que a gente pode falar, né? Interpretações gráficas, trabalho com arte, aquela visão mais artística, trabalho com aquele feeling que a pessoa tem para enxergar coisas que nós não enxergamos, né? Se eu parar do lado de uma pessoa que gosta muito de fotografia e os dois forem trabalhar com fotografia, eu não vou conseguir extrair nada muito rebuscado, né? E a pessoa que já tem essa visão espacial, essa coisa mais visual, ela vai conseguir fazer fotos belíssimas, trabalhar com espaço, com ambiente, né? Ele vai conseguir trabalhar com as mãos, criar, produzir, é uma questão artística mais latente, tá? Nessa questão, a gente traz aí o exemplo Da Vinci, né? Foi um grande gênio, né? Então, Da Vinci, né, que a gente fala, foi um grande gênio da questão espacial, né? E aí na questão espacial, a gente vai ter arquitetos, engenheiros que trabalham com formas, né, com espaço, artistas. Então, todo esse público está muito na questão espacial visual, tá, Thiago? Sim, se a gente pensar em Niemeyer, por exemplo... Exatamente, exatamente, né? Aí a gente passa para inteligência intrapessoal, né? A intrapessoal refere-se à capacidade das pessoas reconhecerem a si mesmas, né? Percebendo seus sentimentos, seus desejos, são reflexivas, são pessoas mais quietinhas, né? São pessoas mais fechadinhas, mas que têm um grande poder de reflexão, né? Que sabe muito sobre sentimentos, tem uma percepção muito aguçada do que se passa, do que está sendo, do que as pessoas estão sentindo, né?
e eles trabalham muito essa questão da autorreflexão, né? Eles são muito autorreflexivos, assim, né? E é uma inteligência que ela pode ser aplicada em qualquer profissão, tá? Porque ela tem muito aquela coisa de se conhecer, da pessoa conhecer a si mesma, né? É uma inteligência. E geralmente essas pessoas, Tiago, elas gostam mais dessa questão do isolamento, elas gostam mais de ficar quietinhas, elas não são muito de estar falando, elas não são muito expansivas, tá? É muito aquela E aí, eu, né? isso mesmo. E aí a gente tem como exemplo Gandhi, né? Que era, né, foi um grande pensador, um reflexivo, aquela, né, que traz toda aquela linha de pensamento, de autoconhecimento. Então a gente cita muito ele como um exemplo de intrapessoal, tá? Vamos passar para o próximo. Aí nós temos a naturalista, né? Que é a capacidade de conhecer o mundo natural, né? Então a gente vê a questão das plantas, a questão dos animais, as formações climáticas, o meio ambiente. É aquele aluno, aquela pessoa que vai gostar muito de biologia, que vai gostar muito de veterinária, né, que vai ter né, um apelo muito grande com a questão da alimentação saudável. Esses são os naturalistas, tá? Que eles têm uma preocupação também com a humanidade, né? Essas crianças que sabem muito sobre geleiras, calotas polares. Então a gente vê essa coisinha mais naturalista, né? E todo aprendizado que se dá com contato com a natureza é muito benéfica para esse público, eles gostam muito, né? E a gente tem aí um naturalista muito famoso chamado Darwin, que estudou as origens das espécies, né? Se não me falha a memória, depois a gente vai comentar um pouquinho mais sobre Darwin, mas Darwin eu acho que inclusive ele foi, não sei se ele foi expulso da escola de medicina, alguma coisa assim, ou ele saiu da escola de medicina, mas também não deu certo na escola, né, e nos trouxe essa grande contribuição para o mundo, que foi a questão da origem das espécies que ele estudou, né. E aí a gente vem para a inteligência corporal sinestésica. E aí a gente vem naqueles alunos, quando a gente se reporta a alunos mais novos, né, crianças, é aquele aluno que dá um pouquinho de trabalho para a professora na sala de aula, né, porque já está falando corporal sinestésico, ele precisa de quê? Ele precisa de movimento, né, Tiago? É aquele que trabalha a dança, o corpo, o esporte, é aquele aluno que não consegue ficar tanto tempo parado, que ele tem que estar se movimentando, né, que tem essa necessidade de trabalhar o corpo, o movimento, né, que tem um requinte a mais, que tem mais facilidade para desenvolver a dança, né, que o equilíbrio e a coordenação motora, a função corporal também deles é muito boa, tá? A gente tem aí, na questão sinestésico corporal, nós temos o Pelé, o Neymar, nós gostamos muito de citar a Daiane dos Santos, né, porque a Daiane dos Santos, ela foi descoberta numa idade já considerada velha, digamos, velha, né, para a ginástica olímpica, né, e mesmo assim, ela tinha todo o potencial, uma pessoa viu ela brincando, levou ela, deu essa oportunidade para ela, e ela conseguiu desenvolver todo o potencial dela, chegar ao ponto que chegou, né. Então, para ver como a habilidade dela estava ali, só precisava de uma oportunidade de estímulo para desenvolver, tá? E aí a gente vai... Oi? Né, Alexandra, como essa questão do oferecimento de oportunidades, como Muito. Para todos os estudantes, né? E aí que a gente começa a identificar potenciais em cada um deles. Exatamente, isso é muito importante, né, Tiago? É por isso que a gente fala, tu já nasce com aquele potencial, só que tu precisa desenvolver ele. E a gente puxa muito pela questão ambiente, né? O que é ofertado para essa criança? De que jeito é ofertado? Como é a questão familiar dessa criança, né? Para poder desenvolver essas habilidades. Então, tudo isso a gente traz para as famílias, tá? Inteligência musical, né? Essa a gente já sabe que é a capacidade, né, de desenvolver, produzir, identificar diferentes tipos de som,
reconhecendo padrões tonais, rítmicos, né? E sempre é aquele aluno que está ali batucando, né? É aquele aluno que aprende mais se tu fizer uma musiquinha. Ele é muito auditivo, extremamente auditivo, né? E gosta muito dessa questão musical, né? A gente tem aí alunos que, inclusive, gostam muito de escrever letra de música, escrever rap, eles colocam muito através da música, eles conseguem se expressar e colocar, às vezes, para fora aquilo que não está bem, né? A gente consegue muito isso com os adolescentes, às vezes, a questão musical, de eles colocarem isso no papel, né, Tiago, da produção musical, tá? E aí a gente vem... peraí, não dei o exemplo, né, do musical, vamos para Mozart. Mozart era ali um gênio da música, né, e desde muito pequeno ele já, claro que não para nossa época, mas ele já era considerado, sim, diferente dos demais, né. E aí a gente vem para a inteligência interpessoal, que é a capacidade, né, de entender e reconhecer sentimentos, motivações, desejos e interações de outras pessoas, né? É aquele aluno mais expansivo, ao contrário do intrapessoal, né? Esse já é mais expansivo, já consegue dominar a sala de aula, são líderes, são bons oradores, geralmente eles são chefe dos grupos ali, são queridos por todo mundo, né? E esse tipo de inteligência, ela envolve muito o contato humano, trabalho em equipe, a comunicação, né? A gente geralmente tem aí grandes líderes com essa inteligência, né? A gente pode falar aí Nelson Mandela, né? Que era extremamente simpático, eles são muito simpáticos, eles têm a questão da oratória, da simpatia, né? Eles conseguem carregar grandes públicos, ou na escola a gente não fala grandes públicos, mas a gente fala que consegue ter a sua turma, né? Já o intrapessoal, ele já é mais na dele, ele não gosta muito de se misturar, ele gosta muito de ficar no cantinho dele. O interpessoal, não, o interpessoal, ele já é mais popular, tá? Pode passar, Thiago? E aí a gente entra na questão da lei, né? Quando a gente fala em políticas públicas, as pessoas geralmente não sabem o que é garantido por lei, a questão, né, das altas habilidades, né? Então, o que eu trouxe para vocês ali da educação especial, né? Entende-se por educação especial, para efeitos dessa lei, a modalidade da educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, né? Então, os pais geralmente perguntam, porque as pessoas não sabem que a questão das altas habilidades faz parte da educação especial, né? As pessoas acham que não, né? Não, faz sim, tá ali, tá na lei, tá na LDB, né? É garantia de direitos, o auto-habilidoso tem direito à educação especial, tá? Faz parte da educação especial. Pode passar, Thiago? E aí a gente tem ali a lei 13.234, né? Que essa lei, ela fala da colaboração entre os estados, o Distrito Federal e os municípios, né? No procedimento de identificação e cadastramento e atendimento, né, que vai da educação básica até o ensino superior dos alunos superdotados, né? Então, o que deveria, né, estar acontecendo, né, Tiago? Claro que, graças a Deus, hoje, as coisas estão funcionando de uma forma ainda muito tímida, mas está andando, né? Já não é tão mais difícil como era. Eu sei que a gente tem muito a caminhar ainda, a gente precisa muito da parceria das escolas, das instituições, mas precisa sim ter a identificação desse público, né? A gente não fala laudo, a gente fala identificação. Esses alunos precisam fazer parte de um cadastro. Lê, mas por que precisa cadastrar esses alunos? Porque a gente precisa saber aonde eles estão. Porque quem não é visto não é lembrado. Como a gente vai desenvolver políticas públicas para um público que não existe, né? Então já começa por aí. A gente precisa que
Mas, primeiro, a gente precisa da identificação, cadastramento e depois o atendimento, porque também não adianta só identificar, né, Tiago? Aí tu identifica aquele aluno, né, tu diz para ele qual é o tipo de inteligência dele, qual é a superdotação dele ali, qual é a habilidade dele, e deixa por isso. Não, depois que tem a identificação, precisa do atendimento, precisa da estimulação para desenvolver essas habilidades, né? Então, isso é uma coisa que a gente se preocupa muito também. Não adianta só identificar, né? Tem que ter todo um processo depois disso. A questão da identificação é bastante curiosa, porque muitas pessoas me perguntam, bom, mas para que identificar se tem toda uma construção, se tem vários mitos? As pessoas me cobram muito, enquanto estudantes da área, o porquê dessa identificação, se esse aluno depois pode vir a ser, né, sofrer preconceito por causa dessa identificação. E aí a gente precisa lembrar as pessoas do porquê que a gente identifica. A gente identifica para atender, a gente identifica para justamente cobrir as necessidades específicas de cada estudante, né? Seja ele com altas habilidades, seja ele com deficiência, seja ele com transtornos. Exatamente. Ou com nenhuma dessas especificidades. Então, é para isso que a gente identifica, para que a gente possa atender melhor, para que a gente possa fazer com que esse aluno se realize profissionalmente, pessoalmente, né, que ele ganhe a felicidade, que se realize pessoalmente, eu acho que é porque assim, né, Tiago, o que eu recebo muito na associação, né, eu recebo muito a queixa das famílias, né, de que esse aluno, ele se sente diferente, né, esse aluno, ele não se sente aceito, né, ele não se sente fazendo parte de um todo, ele não se sente, ele não é pertencente, assim, ele não se sente completo, né, e eu acho que é um direito do ser humano saber o que ele é, né? Por que ele não pode saber que ele é superdotado? Claro que ele pode, que ele tem um grande potencial. Por que a gente não pode mostrar para ele que ele é capaz de muitas coisas, né? E que ele é um ser humano maravilhoso, né? Então, eu vejo muito por esse lado e eu converso muito com as famílias nessa questão, porque as famílias têm muito medo dessa questão que os mitos, né, eles fazem com que as famílias tenham muito medo dos rótulos, né? Porque o que abafa muito a superdotação é a questão dos rótulos, né? E que a gente até vai falar um pouquinho disso depois. E a gente precisa dessa identificação, o aluno ele precisa saber quem ele precisa se reconhecer quanto ser humano, quanto superdotado, e ele precisa saber do potencial dele. Claro que tudo tem uma medida, né? A gente tem que trabalhar a questão emocional para que isso não seja, em vez de ser uma coisa benéfica, seja uma coisa que vai atrapalhar, né? A questão emocional ela tem que estar equilibrada e é uma coisa que a gente trabalha muito com os pais também, que é essa coisa do equilíbrio, né? Porque o cognitivo tu já tem, então tu precisa do equilíbrio emocional. Então é isso que precisa ser trabalhado. Tu já tem a inteligência, agora tu precisa do emocional para seguir acompanhando. E justamente para fazer isso na construção de uma identidade, né? Justamente exatamente. Uma ideia de um coletivo, de uma construção de uma identidade. E eu acho que isso é bastante importante. Isso faz com que a área cresça também e seja visibilizada. Exatamente. Pode passar para o próximo. E aí a gente se pergunta, onde estão as pessoas com altas habilidades de superdotação, né? Porque a gente fala tanto, mas a gente geralmente... na minha sala de aula nunca tive. Não tenho nenhum na minha sala de aula, né? Mas a gente sabe que eles existem, mas aonde que eles estão, né? Se as famílias dizem que essas crianças, né, existem, mas a escola está dizendo, o professor está dizendo que ele nunca viu, ele nunca teve oportunidade de dar aula para uma criança superdotada, né? Houve um levantamento da OMS, né, que eles estimam que existam de 3 a 5% da população superdotada, né? Porém, esse número, ele é muito maior, tá, Tiago? Por quê? Porque quando foi feito esse levantamento, ele foi feito em cima só daqueles que passaram nos testes de QI, ou seja, só naqueles acadêmicos que a gente viu lá na frente, linguístico e lógico-matemático. E aí ficaram os criativos produtivos para trás. Mas se a gente considerar as demais inteligências, né, junto com as acadêmicas, esse nível eleva consideravelmente,
né? E a gente teria aí, por sala de aula, de 2 a 3 ou até mais alunos com grande potencial. E pensando, Alexandra, nessa questão de percentuais, mesmo que a gente tomasse esses percentuais que estão aqui como se fosse todos, né? Vou botar de 3 a 5%. O Brasil tem em torno de 200 milhões de habitantes. 3% dá 6 milhões de superdotados. Dentro dá 10 milhões de superdotados. E cadastrados, pelo menos até o final do ano passado, em reportagem da Band de Jornalismo, eram 22 mil superdotados. Então, olha o grande abismo que tem aí. Inclusive, essa reportagem, eu acho que foi feita conosco, né? Foi uma reportagem feita conosco. E realmente, esses alunos, eles não estão sendo vistos, eles não estão sendo contados, né? Então, a gente precisa mudar essa questão. Então, essa semana a gente ainda conversou, né, Tiago, eu e tu, que a gente precisa sair muito da teoria e entrar para a prática, né? Sim. É muito importante que a gente comece a praticar mais essa questão da identificação, né, e levantar esses índices. A gente precisa ter realmente um índice que seja mais adequado, né? Sim, pode passar. Eu fico pensando assim, eu fico pensando em termos da minha prática dentro do Instituto Federal, Campus Sapucaia do Sul. Nós temos em torno de 1.500 estudantes. Isso dá 1% dá 15 estudantes, 3% dá 45 e 5% dá 75. Então, teríamos que ter, em média, em torno de 45 a 75 estudantes identificados. Nós temos identificados 10 estudantes. Então, só aí eu já vejo assim, a demanda que eu tenho, e que isso faz parte do meu estudo de doutorado, identificação, porque da identificação dentro do Instituto Federal, e que aportes e que pessoas podem nos ajudar nessa identificação, e o pós com os nossos professores em atendimento, e como melhor atender nas diversas áreas. Exatamente. E o negócio começar a colocar mais em prática e buscar essa identificação, tá, Tiago? E aí a gente vem para as curiosidades, né? O que a gente chama dos mitos, né? Vamos lá para a verdade ou mentira, né? Superdotação é um fenômeno raro, Tiago? O que você acha? Não é um fenômeno raro. Não é um fenômeno raro, né? É o que a gente acabou de falar, né, Tiago? O índice ele é alto, né? A gente tem a probabilidade de ter de 2, 3 a 4 alunos por sala de aula com superdotação. Então, não é um fenômeno raro, tá, gente? Não é raridade, tá? Existem superdotados de ambos os sexos e todas as classes sociais? Sim, tá? Inteligência nada tem a ver com sexo, né? Também com classe social. Mas nós temos aí um grande índice de meninos avaliados, né? De identificados, não avaliados. Por quê? E aí recai sobre a mulher uma questão de preconceito, né? De que a menina, a filha mulher, ela já nasce para ser inteligente, a minha filha tem que ser boa na escola porque menina sempre é boa na escola, né? Então a menina sempre é mais esforçada que o menino, então a gente tem um nível muito mais alto de meninos identificados e meninas não, né? Você diz assim a um pai: o meu filho é superdotado, mas a minha filha é inteligente, a minha filha é esforçada, né? E às vezes os dois ali são superdotados, né? Mas a primeira visão sempre vai vir para o filho homem, tá, Tiago? Pessoa superdotada sempre tem QI elevado? Não, tá? Nem todo superdotado passa em teste de QI, e isso é uma coisa que a gente luta muito com as famílias também. Existe a ideia de que o QI, ele é identificado, a superdotação é identificada somente pelo teste de QI, tá? O teste de QI é uma ferramenta válida, que ajuda, é uma das ferramentas que auxiliam na identificação. E, geralmente, o teste de QI, ele vai identificar os alunos com aquele potencial acadêmico, mas não um criativo produtivo,
tá? Então, vamos dizer aí que Mozart, Leonardo da Vinci, esses outros grandes pintores, músicos, eles não passariam no teste de QI porque eles não são acadêmicos, né? Então, nem sempre ele tem elevado QI, tá? Superdotado e gênio são as mesmas coisas? Grande embate, né? Não, Não. E nós agora, Tiago, estamos com uma nova dor de cabeça, porque isso é um grande mito que a gente trabalha, que as associações, que os pesquisadores, que as especialistas trabalham para combater, é a questão de que superdotado é gênio, tá? Gênio é outra coisa, é um conceito totalmente diferente. Gênio é uma pessoa que contribuiu, que teve uma grande contribuição para a humanidade, tá? Não significa que um superdotado não possa futuramente ser um gênio, mas o gênio, geralmente os gênios, eles já morreram e deixaram uma grande contribuição para a humanidade, e independente da parte do mundo, quando tu falar o nome dessa pessoa, tu vai saber quem ela é, tá? Então, esses são os gênios. E agora, por último, a gente teve até um probleminha com aquela questão, o programa que está dando na TV aos sábados, que chama Pequenos Gênios, e traz essa ideia novamente, que a gente tenta combater esse rótulo que essas crianças levam para dentro da escola. E aí gera toda uma dor de cabeça novamente para a gente. Exatamente. A gente fica, por um lado, feliz porque altas habilidades, superdotação está tendo uma visibilidade a nível nacional, mas, por outro lado, reforçando os mitos, os estereótipos de que o superdotado tem que ser bom em tudo, de que o alto habilidoso tem que dominar tudo, saber tudo de forma rápida, responder de forma rápida, memorizar todas Exato. Cabeça, e está muito longe da realidade geral ser esse tipo de pensamento. Exatamente. Então, superdotado não é gênio, tá, gente? Então, quando fala pequenos gênios, eles não são gênios. Eles podem, se Deus quiser e queira, né, que grande maioria deles contribuam com a humanidade e venham ser grandes gênios, mas superdotado não é gênio, tá, gente? Vamos lá. Superdotados sempre são bons alunos? Não, gente, nem sempre, tá? A gente tem aqueles alunos que não rendem na escola, mas mesmo assim são superdotados, né? E não rendem por uma série de fatores emocionais, de não se enquadrar, de o próprio processo de ensino-aprendizagem não ser adequado para ele. Então, assim, geralmente não, tá? Mas a gente tem uma parcela de superdotados que não se adequam e não vão bem na escola, tá? A grande maioria deles tem um futuro brilhante? Queremos que tenham, né? Mas isso vai depender do quê? Do estímulo que for dado, né? E aí a gente volta falar de uma coisa que é negativa, né? Mas vamos pensar em alguns, digamos, pessoas que usaram a sua inteligência não de uma forma para o bem, mas para o mal, né? Foram estimuladas, tinham um grande potencial, mas foram estimuladas dentro da vivência delas daquilo que não era legal, né? E usam a inteligência para cometer grandes crimes, né? Para articular coisas que não são bacanas, né? Então, nem sempre eles têm um futuro brilhante, né? Isso vai depender muito do que é ofertado para ele durante a vida dele, tá? Superdotados podem ser muito ruins em determinadas atividades intelectuais? Podem, tá? Digamos que o próprio superdotado acadêmico, nem sempre ele vai ser bom em todas as disciplinas, tá? Ele pode ser muito bom em matemática e não gostar de geografia e história. Ele pode ser muito bom em português e inglês e não se acertar com a matemática, né? Então, assim, nem sempre ele vai ser, ele pode ser ruim em alguma coisa assim. As pessoas têm essa falsa ideia de que o superdotado ele tem que ser bom em tudo, né? E os professores cobram muito isso do aluno, né? Já que ele é superdotado, por que ele não rende 100%? Por que ele não é tão bom? Ele não é superdotado porque ele não é bom na matemática. Ele é bom nas outras disciplinas, mas em matemática ele não é bom, então ele não é superdotado. Então, isso é uma cobrança que recai sobre o superdotado também e que eles reclamam muito para a gente, né? O cérebro deles é maior?
Isso é muito engraçado, porque já me perguntaram, tá, Tiago? E não, o cérebro deles não é maior, tá? O cérebro deles não é diferente. Geralmente as pessoas falam, aquela pessoa ela tem a testa grande, a cabeça maior, deve ser muito inteligente, né? Não tem nada a ver, tá, gente? Na verdade, o cérebro do superdotado, ele é um cérebro, né, normal, como de qualquer outro. O funcionamento dele que é um pouco diferenciado, né? Ele tem ali, ele trabalha de forma muito mais rápida e consome muito menos energia, né? Então, se a gente pegar e dizer assim, vai acabar o mundo, está vindo um meteoro que daqui 50 dias vai acabar com o planeta e nós precisamos criar um plano de ação para salvar o planeta. Nós vamos pegar 2 grupos, um grupo de superdotados e um grupo de normais, tá? Os 2 vão conseguir chegar em uma solução para salvar o planeta. A diferença é que esse grupo aqui de superdotados, ele vai chegar muito mais rápido na conclusão, né, numa solução. E esse outro grupo, ele vai chegar numa solução também, só que de uma forma vai chegar mais atrasado, digamos assim, falando grosseiramente, né? Então, não é um cérebro diferente, mas que funciona de forma diferente. Ele age muito mais rápido e consome muito menos energia, tá? Podemos identificar um superdotado antes da fase escolar? Sim, podemos, tá? Mas aí entra uma observação, né, para as crianças muito pequenas. Eu tenho uma procura muito grande de pais, assim, de crianças de 1 ano e pouquinho, 2 anos, dizendo que o filho é superdotado, né? E, de fato, a gente tem uma procura muito grande e a gente vai observar a criança, e a criança realmente, assim, é fantástica. São crianças, às vezes, que já estão lendo, são crianças que já muito, né, muito novinhas, já estão falando, caminhando, lendo, desenvolvendo uma questão cognitiva, assim, muito além do esperado para a idade, né? Só o que a gente pede para esses pais nessa primeira infância, antes da fase escolar? A identificação dessas crianças, ela leva muito mais tempo, porque aí nós temos o caso da criança precoce, né, Tiago? Não necessariamente superdotada, mas precoce. Então, a criança pequena, ela precisa passar por um período de observação maior, até ela entrar na fase escolar. Por quê? Porque pode acontecer de ela ser uma criança precoce, e o que vai acontecer se ela for precoce? Ela vai deixar de ser bonitinha, de chamar atenção, e ela vai equalizar aquela precocidade e vai estacionar. E ela vai entrar dentro do padrão da normalidade. E a criança, né, autohabilidosa, não. Ela não muda. Ela segue sempre querendo mais e querendo desenvolver mais. Né? Então, a gente pede que, antes da fase escolar, se tenha um período de observação muito maior. É justamente quando começa a fase escolar que a gente vai começar a perceber, né, se essa precocidade, se ela deixa de existir, ou se, na verdade, são comportamentos de superdotação. Daí... Exato. E a gente precisa de um tempo, né, de um período para poder avaliar essas crianças, né? Então, assim, não existe essa questão de avaliar uma criança pequena em questão de 1 mês, com 2, 3 visitas, né, de observação. Não, requer muito tempo mesmo e acompanhamento para ver se essa criança não vai mudar esse comportamento até chegar à fase escolar, tá? Alunos superdotados aprendem tudo sozinhos? Gente, esquece isso. Eles não nasceram sabendo tudo. Eles precisam de auxílio, eles têm uma grande facilidade de aprendizagem, mas eles não aprendem nada. Não é assim, ó, no estalar de dedo, que, né, foi aquilo que eu te falei, né, Tiago? Ele não vai sentar na frente do quadro e desenvolver um cálculo sem pelo menos ter uma base ou um raciocínio inicial que foi ensinado e que foi passado a ele, tá? Então, assim, ou ele vai assistir um vídeo, ou ele vai ter um professor que vai ensinar, ou ele vai ter um pai que vai ensinar, ou ele vai ler um livro, mas ele precisa de uma base inicial para poder desenvolver um assunto que ele gosta, tá? Ele não aprende do nada, ele não nasce com aquilo sabendo calcular do nada, né? Sim, precisa de um bom conhecimento, uma boa orientação. Exatamente, tá? E alunos superdotados são estranhos, antissociais? E geralmente eles falam, o nerd, o antissocial, o isolado, né?
eles carregam muito esses apelidos que eles não gostam, né? E não, tá, gente? Nem sempre eles são assim. Na verdade, aquilo que eu falei, alguns são intrapessoal, são mais quietinhos, gostam disso, necessitam disso, tá? Mas eles não são pessoas estranhas, né? Às vezes eles não conversam simplesmente porque a pessoa, aquele grupo não é do interesse dele, não fala sobre aquilo que ele gosta, não desenvolve um assunto que é do interesse dele. Mas se chegar uma outra pessoa que tiver a mesma linha, né, de gosto ali, de raciocínio, eles vão desenvolver uma conversa e ele vai achar, né, eu vou dar um exemplo para vocês, o Guilherme, o meu filho, sempre teve problemas de relacionamentos na escola, agora passou para o curso técnico em Química e achou a turma dele, né, por quê? Porque ele achou meninos e meninas com a mesma linha de pensamento, né? Então, o que aconteceu? Deixou de ser antissocial? Não, ele nunca foi antissocial, ele só não achava pessoas que gostassem da mesma linha de coisas que ele gosta, tá? Vamos passar para o próximo, Thiago? E como é feita essa identificação, né? Como que se identifica altas habilidades de superdotação, né? É aquilo que a gente estava falando, ela deve abordar várias formas. Então, nós temos instrumentos de avaliação desses indicadores, né, que são levantados. Então, assim, a criança ela precisa passar por um acompanhamento de um especialista ou de alguém que tenha especialização na área, que saiba do assunto, né? E essa observação é feita em cima desses indicadores, né? No contexto da pessoa, na história de vida, nas manifestações dos potenciais, dos próprios interesses dessa criança ou desse adolescente ou até mesmo desse adulto, né? O desempenho acadêmico e em outras áreas, o ambiente socioeconômico e cultural em que essa pessoa vive, tudo isso conta e é coletado durante o período de identificação da criança. Então, aquilo que a gente falou, entra o teste de QI, mas entra todas essas outras tópicos ali, quando a criança passa por uma criança, o adolescente passa por um período de observação, né? E essa coleta é feita por esses instrumentos de avaliação, né? Que são fichas que a gente tem aí de várias especialistas brasileiras aqui que desenvolveram essas fichas, né? E que a gente utiliza para fazer essa identificação, tá? Pode passar, Thiago. E quem pode fazer a identificação, né? Foi aquilo que a gente falou. Profissionais que tenham recebido capacitação suficiente sobre altas habilidades de superdotação, seja qual for a sua formação inicial. Geralmente a gente pega ali psicólogo, pedagogo, psicopedagogo, né? Que é o pessoal da área da educação que acaba tendo uma visão neuropsicopedagogo, que acaba tendo essa coisa, essa proximidade mais com a área da educação, né? Outra coisa que os pais não sabem, né, que não há necessidade de apresentação de laudo na escola para receber atendimento educacional especializado, tá? Visto que esse é um documento de avaliação clínica, não existe CID para altas habilidades, né? Altas habilidades, superdotação não é um CID, né? Então, não tem muita lógica quando se fala, me traz um laudo. Laudo a gente fala para CID, tá? Então, inclusive, existe uma lei para isso, se não me falha a memória, uma nota técnica, né, que fala dessa questão de que a escola não pode exigir o laudo, né? Esse documento, ele pode ser fornecido, sim, ele pode ser pedido, mas para ajudar na questão pedagógica da criança, para vir a contribuir, mas não que seja uma exigência, uma obrigatoriedade, tá? Documento que informa que o aluno é uma pessoa superdotada é o parecer pedagógico. E, portanto, deve ser elaborado por um profissional da educação, segundo define a legislação educacional, a identificação e o AEE que o aluno deve receber precisa ser histórico escolar. Então, quando o aluno recebe, né, que ele está lá na sala de aula, que o professor teve aquela visão de que o aluno ele é diferenciado e que ele, né, que ele possivelmente ele tem a questão das altas habilidades ali, ele pode ser encaminhado para a sala AE, né, e quando ele receber esse atendimento, isso tem que ir para o histórico do aluno, tá? Isso tem que constar na vida acadêmica dele. Pode passar, Thiago?
E como se dá o atendimento a esse público? Né? A gente procura saber, assim, os pais têm muita curiosidade em saber como que isso acontece, né? De acordo com a política da educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, né? Todo aluno com altas habilidades sobre a dotação deve ter atendimento educacional especializado em turno inverso e deverá perpassar desde a educação infantil até o ensino superior, né? Então, assim, é um direito do superdotado, né? A única preocupação que a gente tem que ter, Tiago, é para que, quando ele chegue nessa sala, né, na sala AE, se entenda o que é suplemento e o que é complemento, porque a criança superdotado, o adolescente superdotado, ele precisa de suplemento. E o suplemento é aquela coisa, né, para deixar mais power, para dar força, para, né, para fazer crescer. E o complemento não, o complemento é para complementar aquilo que está faltando. Né? Então, seria para estimular as habilidades, e não para completar o que está faltando, não é uma sala para reforço. Né? Então, isso tem que ficar muito claro. E aí, Tiago, a gente traz... Oi. Muitas vezes, erroneamente, né, um ou outro professor, na tentativa de fazer esse suplemento, acaba fazendo um complemento, acaba dando mais exercícios como do mesmo tipo, e, na verdade, né, esse aluno precisa ser desafiado com novos tipos de metodologias, novos projetos, novas ideias. Eu acho que isso é fundamental. Exatamente. E a gente vê muito uma luta dos pais na questão, assim, nós temos o NAAS aqui no Rio Grande do Sul, as escolas do município também têm as salas de recurso, mas a grande procura hoje dos pais é pelas escolas privadas. A gente tem um pouco de problema e a gente vem lutando muito com as escolas privadas, tá? E assim, ó, o que mais é garantido a esse aluno, né, Tiago? A gente tem a questão da antecipação escolar, né? Que é o calcanhar de Aquiles dos pais, porque os pais, quando descobrem que o filho tem direito à antecipação escolar, quer fazer lá na primeira série, né? E não é por aí, né? A gente recomenda muito, a gente conversa muito com as famílias, para que as famílias entendam que lá na educação, no ensino fundamental 1, a criança ela tem muito aquela questão de se sentir, como ela já sabe muita coisa, como ela aprende as coisas mais rapidamente, e ela detém um conhecimento que os coleguinhas ainda estão começando a desenvolver, ela fica mais frustrada, ela fica mais ociosa, ela fica mais irritada, ela não quer ir para a escola. E os pais acabam assumindo essa frustração e não sabem como lidar e querem que a criança seja acelerada, né? E aí tu acelera uma criança, digamos, de um primeiro ano para o segundo, no ensino fundamental 1, e os pais não se dão por conta que essa criança, ela vai continuar com essa mesma frustração, porque isso é emocional, isso precisa ser trabalhado, né? Então, ele vai estar com uma turma de idade mais avançada, mas a questão emocional vai continuar, ele vai continuar não sendo suprido, né? Então, a gente orienta muito que essa antecipação escolar, se for feita, que ela seja feita quando ele estiver um pouco mais velho, né? Lá no ensino fundamental 2 ou no próprio ensino médio, quando ele já tem uma questão de maturidade emocional mais evoluída, né? Porque não adianta tu antecipar uma criança que não tem condição emocional de acompanhar crianças mais velhas. Se dá com crianças mais velhas é uma coisa, ter emocional para lidar com todo o resto que está ali, que envolve essa questão, é diferente. Né? Então, isso tem que tomar muito cuidado. Aceleração é tanto um tema meio tabu, né? Exatamente. Na escola, né? Se tenta, e eu acho que se tenta todos os tipos primeiro, né? Se tenta o enriquecimento escolar, tanto intracurricular, extracurricular, mas é preciso que as escolas atentem para que, quando realmente já se ofertou o intracurricular, já se ofertou o extracurricular, e ainda assim, né, já se esgotou essas possibilidades, digamos assim, então é um momento de analisar se uma aceleração vai ser benéfica ou não, né, e sendo benéfica, de aprovar essa aceleração.
Claro. E existe, né, Tiago, outras possibilidades também que não são muito faladas, que é a compactação de currículo, né? Sim. Que não é feito assim, que esse aluno pode ter essa compactação de currículo daquele assunto que ele já domina, né? E, Alexandra, tá, e a gente vai compactar o currículo dele dessas disciplinas que ele já domina, e o que, que a gente faz com o tempo livre dele? Trabalha projeto, né? Deixa ele trabalhar com projetos na área de interesse, que ele vai com... Oi? Voltou. Com a área de habilidade dele ali, né? Então, pode sim fazer a compactação de currículo, trabalhar com projetos, o atendimento na sala EE, e temos a antecipação escolar também, tá? E aí a gente pergunta, e as famílias necessitam de atendimento, Tiago? Muito, tá? Muito. De todo apoio possível, necessário. A família precisa ter uma visão diferenciada, a família precisa ter suporte, a família precisa, porque assim, ó, a família ela tem que ter uma base, né, para entender o que é a superdotação, porque dependendo do que a família passa para o filho, né, vai influenciar na vida dele. Então a gente tem ali aquela família que descobre que a criança é superdotada e vira um pavão, abre o leque, né? E expõe essa criança, esse adolescente para todo mundo. E aí isso também faz com que o superdotado volte a se fechar, porque ele não gosta de ser exposto, ele não gosta de falar da condição dele, né? E aquela família que não aceita. Também temos essa família que não aceita, né? Que nega, que não aceita. Mas eu acho que, assim, a grande chave da questão é a família ter equilíbrio, né? Para saber lidar com todas as questões emocionais do superdotado, né? E saber que a escola precisa ser parceira, mas que a escola também não vai fazer milagre, porque a escola só cuida da parte curricular, né? Tem outras vivências, outras coisas que essa criança precisa vivenciar dentro de casa, né? Então, não é só a questão da escola. E os pais colocam muito essa carga em cima da escola. A escola, ela faz parte de um conjunto, né? Mas a primeira mesmo, que vem primeiro, é a questão familiar, viu, Tiago? Então, os pais precisam de atendimento, os pais precisam entender o que é superdotação, os pais precisam entender quais são as necessidades desse filho, precisam saber como suprir as necessidades. E uma coisa que eu vejo muito, Tiago, é que geralmente os pais eles perdem um pouco a linha do que é, como é que eu vou te explicar? Até onde vai o limite desse filho superdotado? Né? Porque meu filho é superdotado, meu filho decidiu que não pode mais ir para a escola, e eu também acho que ele não precisa ir, porque ele é bem, bem inteligente, então ele não precisa ir. Não, ele precisa, gente. Ele precisa socializar, ele precisa viver, ele precisa também ter os momentos de frustração, ele precisa vivenciar o não. Por quê? Porque lá na vida adulta, né, ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que fazer uma faculdade, ele vai ter que viver a vida amorosa dele, afetiva. Então, assim, ele precisa vivenciar esses sentimentos negativos que a gente fala e que nem são negativos, mas que a gente precisa viver, que é a raiva, que é né, que eles sentem muito latente isso no superdotado, a questão da frustração, que eles se frustram muito rapidamente, né, que eles não querem ir para a escola, muitos deles se acham que o professor não está à altura deles. Então, tudo isso tem que ser trabalhado dentro da família. A família precisa ter essa visão e não pode perder o poder sobre o filho. Né? É lembrar justamente que a escola não é apenas o lugar onde a gente aprende matemática, história, geografia, é o local onde a gente aprende a interagir socialmente, onde a gente aprende respeito, compromisso, dedicação. Então, vai muito além do aprendizado. Exato. Um aprendizado de uma vida em sociedade. Pode passar, Thiago? E aí eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos, tá? Que eu não sei, eu vou ler para vocês
mas que são aqueles alunos que a gente consegue ver claramente que são da linha acadêmica, tá? A gente fala, Alexandra, mas como é que eu consigo ver se o meu filho, né, que é da linha acadêmica, né? Ali, ó, cearenses levam ouro, prata e bronze na Olimpíada Internacional de Química. Menina que aprendeu a ler aos 2 anos de idade, alcança QI de 140 aos 4 anos. Jovem que passou na faculdade, aos 14 anos, ganha direito a continuar estudos. Estudante gaúcha conquista medalha de ouro na Olimpíada de Matemática. Com apenas 15 anos, garoto superdotado entra no ITA. Então, vocês veem aí que são tudo características de alunos que a gente já se liga, né? Que são inteligentes na questão acadêmica, que estão muito ligados à questão de estudo, né? Passou em concurso, se deu bem em Olimpíadas de Matemática, de Química. Então, tu vê que são alunos que ficam mais em evidência pela questão lógico-matemática e linguística, né? Mas aí eu trouxe uns videozinhos para mostrar para vocês sobre os criativos produtivos, que são aqueles alunos que talvez não sejam tão vistos, né? E são vídeos até bem engraçados, assim. E aí a gente vai estar mostrando para vocês. Prestem atenção nessa menina, né? Essa do meio, ela é uma líder nata, né? Ela lidera o tempo todo aí. Vamos dar uma olhadinha o que acontece com ela. Olha que bonitinha. Acho que tá travando, né, Thiago? Ó, acho que não tá saindo o som, Thiago. Ó, esse menino faz desenhos belíssimos. A outra menina, ela recita um poema da Maria da Penha de 12 minutos e ela só tem 6 anos, tá, gente? Esse menino, ele desenha belíssimamente, ele nunca fez curso, né? Ele tinha ajuda ali de amigos da mãe, que foram dando toques para ele, e ele foi melhorando os desenhos cada vez mais, tá? Questão espacial, né? Essa é uma menina que se nega a comer carne. A gente fala da questão naturalista, né? E aí ela fala para a mãe que ela vai comer qualquer coisa que a mãe botar na mesa, desde que não seja carne. E ela é muito pequenininha, sabe? Esse é um bebê tocando bateria, né? Ó, esse é o típico aluno que não, né? O de branco lá atrás é o típico aluno que não para em sala de aula, né? Pode passar, Thiago, pode passar. E a questão do som tá bem difícil, né, Thiago? Tá bem difícil. E pior que a gente várias vezes, né? E a princípio se adapta. Enfim. A gente. Da live. Então, acho que é questão de conexão mesmo, tá? Mas depois, quem precisar, a gente manda os vídeos direitinho, né? Mas os vídeos,
eles falam muito ali da questão corporal, sinestésico corporal, espacial, né, intrapessoal, interpessoal, que são aqueles alunos que não são vistos, mas que estão dentro da sala de aula, né? Tem até o vídeo de uma menininha que tá todo mundo cantando num coro quietinho, e ela tá o tempo todo se mexendo, e é aquele tipo de criança que às vezes o professor não gosta porque não para quietinha, né? Porque tá sempre se movimentando, tá? Tiago, eu acho que era isso, né? Eu não sei se tu quer complementar com mais alguma coisa. A gente tem agora uma surpresa para todo mundo, né, Tiago? Sim, a gente tem uma surpresa. Então, o filho da Alexandra, ele é superdotado e ele vai falar um pouquinho da experiência dele para vocês. Então, como eu estou ao mesmo tempo fazendo a live operando, então me dei um desconto e aí eu já vou colocar a apresentação. Tiago, eu queria só deixar claro, né, para as pessoas observarem a fala do Guilherme. Ele tem 15 anos, né? Ele foi identificado, tem uma história acadêmica bem difícil, né? Mas ele vai explicar para vocês que nenhum superdotado é igual ao outro e que a história dele nem sempre se repete com os outros, né? Essa é a experiência emocional dele, tá? Mas não significa que é igual para todos, tá? Ele está aqui para passar essa visão de como ele é e de como ele vê o mundo, para que vocês entendam, né? Como ele era desde pequenininho. Ele vai contar as fases da escola, as fases escolares dele e tudo que ele passou, tá? Olá. Tem como me escutar aí? Sim. Então tá. Tá conseguindo me escutar claro? Preciso colocar um pouquinho mais perto o microfone? Tá bom, Guilherme. Certo. Então tá, gente, boa noite. Eu sou o Guilherme da Silva Rodrigues, sou um guri de 15 anos, sou um auto-habilidoso da área acadêmica e eu vim aqui dar uma contribuição para essa live, né? Nesses momentos difíceis de pandemia, talvez seja um pouquinho mais difícil tentar discutir de autohabilidades assim, sem ter uma base, né? Um reconhecimento, né? Então, eu queria fazer essa contribuição para explicar algumas características, assim, não que se apliquem a todos os autohabilidosos, mas eu queria apresentar algumas características minhas, porque muita gente acaba se identificando junto. Mas eu quero que vocês ponham em mente que só porque eu apresento alguns detalhes, assim, algumas características, não quer dizer que todos os autohabilidosos são iguais a mim. Não quer dizer que todos os autohabilidosos acadêmicos têm que gostar do mesmo assunto que eu goste, ou vice-versa. Temos que ter em mente que como qualquer ser humano, todos os seres humanos são diferentes, né? E não existe auto-habilidoso igual. São todos como pedras, eu poderia dizer, né? Bom, mas eu vou iniciar aqui. Vou apresentar algumas características que eu digo positivas minhas. Sempre tive facilidade de aprendizado. Normalmente, aquela primeira lida, aquela primeira escuta de um determinado assunto, eu já consigo pregar na minha cabeça. Sou um tanto questionador. Dependendo do assunto que eu goste, e sempre quis me manter bem informado, eu sempre fiz muitas perguntas sobre determinados assuntos e muitas vezes isso acaba aborrecendo muita gente, né? Apresento facilidade de memorização e concentração, gosto de me comunicar com as pessoas mais velhas, justamente pelo aquele antigo dogma de que pessoas mais velhas normalmente detêm mais conhecimento. É uma preferência minha, praticamente. Não que eu não goste de me comunicar com pessoas da minha faixa etária, mas eu apresento uma maior facilidade e um maior gosto, eu poderia dizer, de dicção, assim. Tenho interesse por assuntos relacionados a animais e à natureza. Eu realmente adoro assuntos relacionados à biologia, ciências, química, etc. Gosto tanto de jogos de tabuleiro quanto eletrônicos. Eu gosto de músicas, preferencialmente instrumentais. Mas o meu maior gosto é ler. Eu diria que foram mais de 50 mil páginas, pelo que a gente já contou, né, mãe?
mais de 50 mil páginas de livros, por hobby, assim, por diversão. Tenho grande facilidade para escrita, que deriva desse gosto de leitura, que eu consigo formar frases, escrever textos com muito mais rapidez e facilidade. Eu também tenho uma facilidade em aprender e escrever outros idiomas, e também, pela facilidade que a gente tem de acesso à internet hoje em dia, eu também consigo me comunicar com várias pessoas de vários lugares do mundo. Pode trocar de slide. Eu também tenho os meus contras, que eu costumo dizer, né? Porque nem todo mundo é perfeito, né, gente? Sinto dificuldade em me incluir em grupos e sentir-me aceito, justamente por essa diferença de ser um auto-habilidoso. Não quer dizer que é obrigatório, não quer dizer que todo auto-habilidoso seja uma pessoa que não vai se incluir em grupos. Não. Eu, particularmente, eu sempre tive uma dificuldade de me relacionar com as pessoas da mesma faixa etária e me incluir nas panelinhas, podemos dizer, né? Justamente porque eu nunca compartilhei, isso era muito mais visível quando eu era pequeno, eu nunca compartilhei de gostos semelhantes de outras crianças e até pessoas, por exemplo. Justamente que eu considero gostar de assuntos mais avançados, que muita gente não tem a mesma facilidade para discutir. Graças a Deus, né? Eu consigo trabalhar hoje em dia um pouquinho melhor essa coisa de se incluir em grupos. Mesmo assim, eu prefiro não trabalhar em grupos. Vamos pegar um exemplo, trabalho de escola. Eu prefiro muito mais trabalhar sozinho do que trabalhar em grupo, justamente por essa questão de manuseio e a minha própria cobrança. Eu prefiro ter resultados mais perfeitos, eu poderia dizer, e ter uma maior e melhor manobra dos conteúdos que eu estou trabalhando. Já fui muito inseguro em relação às pessoas à minha volta. O que é esse se sentir inseguro? Quando eu era menor, na minha etapa escolar, eu poderia dizer, eu sofri muito bullying e rejeito das pessoas também, né? Isso acabou com que eu tivesse uma fragilidade emocional e também uma baixa autoestima muito grande. E eu sei, até alguns anos atrás, eu sempre fiquei na defensiva, eu não confiava em quase ninguém, eu sempre discriminava as pessoas por estarem falando mal de mim, sem na verdade estar falando. Para vocês terem ideia, gente, pode ser até engraçado, mas foi verdade. A minha baixa autoestima era tão alta e minha desconfiança era tão grande que eu duvidava até do meu próprio gato, dizendo que ele me odiava porque ele me encarava. Chega a ser engraçado, mas realmente aconteceu, para vocês verem o que o efeito do bullying pode causar, né, gente? Tenho fobia de ser exposto a situação ridícula, vexatória. Sou uma pessoa muito sincera e também muito irônica, né? Podendo acabar ofendendo sem intenção, porque ninguém gosta de fato de uma pessoa realmente verdadeira, né, gente? Ninguém gosta de alguém estar apontando os teus erros, né? Mas por minha parte eu nunca quis falar mal de pessoas ou ofender elas. É mais por uma questão de não é só sinceridade, é uma questão de orientação para as pessoas mais próximas de mim. Porque com estranho aí é falta de educação mesmo, mas, por exemplo, em amigos próximos, eu sempre tento orientar, você tá fazendo isso mal feito, é bom que tu faça de novo. E nunca é por intuito de tentar ofender uma pessoa, mas sim por tentar orientar ela e tentar ajudar ela nesse meio processo. Sou rígido comigo mesmo. Como eu já falei, eu sempre gosto de cobrar os melhores resultados. Quem me desconhece e olha para mim, acaba pensando que eu faço uma competição com pessoas da minha classe por um reconhecimento. Mas não, a questão é que eu gosto de competir comigo mesmo, poderíamos dizer assim, né? E é uma própria cobrança minha de querer os melhores resultados, porque eu sou, de certa forma, perfeccionista, eu sou
não quero me gabar muito, mas eu gosto de ser caprichado, organizado, essas coisas, então eu sempre fui muito rígido comigo mesmo. E também uma característica engraçada é que desde pequena sempre tive uma preocupação com o meu futuro profissional. Qual é o emprego que vai me gerar uma boa renda, mas que também seja universalmente bom para todo mundo, né? Sempre foi uma questão que eu sempre tentei planejar nessa minha vida escolar para traçar um caminho que seja confortável, mas ao mesmo tempo que seja recompensador. E aí todos nós concordamos que eu prefiro ir para a medicina. Pode passar. Isso aí é um assunto bem interessante, eu gosto de assuntos mais complexos. Como eu já falei, eu sempre tive uma dificuldade de me incluir em grupos por discutir assuntos que outras pessoas da minha faixa etária, ou até mesmo pessoas do entorno mesmo, não discutem livremente ou têm a vontade de discutir. Isso também me gerou problemas até com professores, por incrível que pareça. Professores que viam que eu discutia assuntos que estavam fora da pauta de informação deles, eles acabavam, de certa forma, ficando ofendidos. Talvez porque eles entendessem que eu estivesse desafiando eles quando era nada mais que uma conversação que eu tentava formar, né? Mas alguns dos assuntos que eu vou citar para vocês nessa imagem que eu acabei achando na internet, vou traduzir aqui para vocês, lá de cima para baixo. Terra não é plana, vacinas funcionam, nós já estivemos na Lua, mudança climática é real, o universo está sempre em expansão, matemática é linguagem universal, o governo não controla nossas mentes com químicos, que é uma questão mais internacional, que muitas pessoas de países mais desenvolvidos pensam que o governo joga gases que fazem a gente perder memória no ar. Isso é uma questão de discussão um pouquinho mais para frente, mas sempre foi um assunto que eu discuto bastante com as pessoas. Evolução é um fato, somos todos feitos de matéria estelar. Ciência é como magia, só que real. Energia nuclear é segura. Mãos ao alto para a ciência. Como eu já falei, esses eram assuntos que o próprio ambiente escolar não gostava de discutir. Saía do currículo dos professores e os próprios professores se ofendiam, né? Pode passar o slide. Uma coisa que eu sempre deixo bem clara é que eu nunca me senti e nunca vou me sentir superior em relação às outras pessoas só porque eu sou um auto-habilidoso. Eu nunca vou ter a soberba de dizer que vocês são inferiores e mais burros porque eu sou superdotado e mais inteligente. Eu nunca vou pensar desse jeito e nunca pensei. Tanto que, para evitar a rotulação de alguém chato ou uma pessoa sabichona, então eu sempre evitei discutir isso sobre minhas altas habilidades com colegas e professores. Praticamente quase ninguém conhece na minha sala. Só falo sobre altas habilidades quando necessário, para ajudar as outras crianças a serem identificadas e não passarem por tanto sofrimento psicológico. Eu falo em eventos como esse, não só em locais físicos, mas também em lives, assim, sabe? É uma questão que eu acredito ser importante para ajudar outras pessoas a se identificarem. Eu não acho que altas habilidades sejam um assunto de outro mundo, mas eu vejo que muita gente ainda carrega um preconceito em relação ao assunto. Principalmente nas escolas. Pessoas que são, de certa forma, cegas por mitos, né? Acabam tendo uma visão errada sobre o que é altas habilidades. Acabam pensando que somos gênios, que não precisamos de ajuda. Vou dar um exemplo para vocês que na minha formatura do 9º ano agora, eu estou no 1º ano de ensino médio, no 9º ano eu me formei. No 9º ano, quando eu estava fazendo formatura, a gente precisou fazer uma fila em ordem alfabética e acabou encontrando gente que a gente nem conhecia, né? Que eram 2 turmas de 9º ano. E teve esse caso particular de uma guria que via logo depois do meu nome e não acredito que seja por falta de recurso ou um próprio brinde da empresa de formatura, faríamos fotos duplas. E essa garota faria uma foto comigo, uma foto em dupla. E a garota, ela simplesmente virou para mim e me perguntou: "Tu é um nerd da outra turma?" Aí a gente já vê que a pessoa está carregando um preconceito, né? E então eu respondi: "Olha, depende do que tu entende por nerd."
E a guria simplesmente me infernizou a formatura inteira, dizendo que ela não queria tirar foto comigo porque eu era simplesmente o nerd da turma, né? Pra vocês verem que as pessoas... E não era uma guria muito nova, assim, eu diria que tinha uns 15, 16 anos, pra vocês verem que e uma pessoa de 15, 16 anos consegue formar suas próprias opiniões, consegue ter um discernimento das coisas. Então a gente pode perceber que a escola não está embutindo isso na cabeça das pessoas, não é só o ambiente escolar. Eu diria que aquela garota estava carregando uma informação que os próprios pais dela, provavelmente, os próprios amigos, assim, estão levando essa informação a ela. E o detalhe é que eu nunca conheci ela na minha vida. Então, para vocês verem que o preconceito, ele rola solto, podemos dizer, né? Pode passar. Aí eu digo para vocês, gente, nessa situação toda, vocês sabiam que o maior e mais traumatizante bullying é aquele que vem do professor? Não é só dos colegas, do professor também vem. Porque é o bullying do professor que vai dar abertura para as agressões dos alunos, que tanto machucam, né? No momento que os professores, eles também te veem como um problema, os alunos vão entender isso como uma porta aberta. Porque se o professor deixa, então ele também pode fazer, né, gente? Vamos combinar. Quem nunca aí foi criança e viu os pais fazerem algo e quis fazer também, né? E chega a ser, por incrível que pareça, é uma realidade. Pode passar. Passa o slide. Aí, fica aí. Para vocês terem ideia, gente, em 10 anos eu já estive em 6 escolas diferentes. Procurando ser aceito pela minha personalidade, ser ouvido em meus questionamentos e ser respeitado como pessoa. Eu já conheci muitos professores, não só colegas de aula, mas professores, que tiveram muitas atitudes preconceituosas, maldosas, debochadas. Eu sofri muito, principalmente com descaso. E para vocês terem ideia, gente, não quero fazer uma boa imagem de mim mesmo. Eu não sou santo. Mas eu digo para vocês a verdade, eu nunca fui um aluno brigão, eu nunca deixei de ter notas baixas, eu nunca deixei de ter notas altas, eu nunca tirei uma nota vermelha, eu nunca desrespeitei um professor, eu nunca deixei de ser quieto, eu nunca gritei em sala de aula, nunca conversei em sala de aula em voz alta, mas e mesmo assim eu sofri muito com descaso simplesmente por ser diferente, né? Provavelmente até um próprio ciúmes das pessoas, uma inveja, mas a gente pode ver que a pessoa não está interessada em... Oi? As pessoas não estão interessadas em querer atingir o meu nível. A gente pode perceber que é só o fato de eu ser diferente, por essa falta de informação, que esse descaso todo acontece. Eu vou acabar citando as escolas que eu passei agora para vocês entenderem. Eu não sou gaúcho, eu nasci em São Paulo. Vou passar bem rápido, assim. A primeira escola que eu tive, eu não sei como é que se denomina, se é creche, educação infantil, mas tinha uns 3 anos quando eu entrei na primeira escolinha, podemos dizer, lá em São Paulo. E para vocês serem... eu sempre fui diferente das outras crianças, eu não gostava de me fantasiar, de formar grupos, essas coisas. Então, já me viam como diferente, e as próprias professoras me tratavam com um certo desgosto. Teve uma situação bem interessante que uma atividade da gente desenhar nosso próprio nome, né? Parece algo bobo, mas eu nunca fui bom de desenho. Sendo eu perfeccionista desde novinho, vocês já devem pensar, né? Quando eu não conseguia escrever meu nome, eu não usava borracha, eu só apagava por cima. Eu só passava o lápis por cima e tentava de novo. E a folha ficava toda suja. A professora, ela viu minha folha e teve a capacidade de amassar ela na minha frente, tacar no lixo e dizer que tá feio. Não é uma atitude de professor profissional, né, gente? Não é uma atitude que tu vai ter com uma criança, sabe? Talvez, na visão de professor, não deve ser grande coisa, mas para vocês terem ideia, eu era o demônio da aula de artes por causa disso. Eu nunca gostei de desenhar por causa desse ocorrido, porque eu pensava que eu desenhava mal pra caramba. E eu acabava... Não passa.
rejeitando as aulas de artes, né? Também teve outros incidentes, assim, mas o tempo é curto, então vamos continuar. Me mudei aqui para o Rio Grande do Sul. Não passa. Opa, Não passa. perdão, Guilherme. Continuando. Chegamos no Rio Grande do Sul, eu ainda estava um pouco à frente demais. Eu era muito novo para entrar no ensino fundamental ainda. E eu acabei tendo que gastar mais um ano em creche, assim. Essa outra escola, segunda escola, foi em um lugar bem bacana, assim, estimulante até para na visão de uma criança que tinha viveiro de pássaro, caixinha de areia, etc. Era muito legal. Terceira escola, primeiro ano de ensino fundamental, essa terceira escola não me levou nem para frente nem para trás, por causa da falta de conteúdo, podemos dizer. Os professores entravam em greve constantemente, né? Quase não tinha aula, quase não tinha avaliação. Digamos que foi só pela matéria essencial mesmo. A quarta escola foi onde começaram os problemas, né? Foi onde eu participei do meu segundo e terceiro ano. Foi onde começaram as perseguições por parte dos meus colegas, porque eu era diferente, né? Foi onde as crianças começaram a debochar de mim por eu ser diferente. Foi onde eu comecei a ser agredido fisicamente e verbalmente. Foi quando a biblioteca virou meu refúgio. E para vocês terem ideia, os professores me proibiam de pegar livros da biblioteca porque eu tinha que ser igual aos outros alunos, que praticamente não sabiam nem ler praticamente. E eu acho um absurdo isso, sabe? Vocês estão querendo nivelar um aluno ao nível dos outros. Se a gente pegar outra visão, quer dizer que uma pessoa que tem um pouco mais de dificuldade vai ser obrigatoriamente elevada no nível que ela não consegue seguir? É, de certa forma, uma injustiça. Foi aí nessa fase que eu desenvolvi uma depressão. Imagina uma criança de 7 anos com uma depressão. Parece impossível, mas aconteceu. Porque eu pensava, por que ninguém gosta de mim? Se ninguém gosta de mim, por que eu tenho que conviver com essa tristeza? Eu já tive pensamentos suicidas, pessoal. Se os professores não gostavam de mim, se os colegas não gostavam de mim, se a própria coordenação escolar não me ajudava, por que continuar, né? A gente tem esses pensamentos bobos e muita gente pensa, por que desistir só por causa disso? Mas é uma coisa muito séria, gente. E por causa desse problema, fomos para a escola 5. E na transição de escola 4 para a escola 5, quando eu percebi que o problema não era eu, mas sim as pessoas que faziam mal a mim, pode passar. A tristeza que me fez pensar em morrer virou uma raiva que me fez pensar em matar a gente. Toda vez que eu passava na frente da escola 4, eu brincava dizendo que queria jogar uma granada lá dentro e matar todo mundo. Aí eu vou perguntar para vocês, isso é familiar? Vocês já ouviram alguma coisa que aconteceu em uma escola, um adolescente que não era incluído, que era muito bem de vida e que por algum motivo entrou na escola matando um monte de gente inocente? Não que eu queira justificar a ação dessas pessoas, claro, mas aí a gente tem que pensar onde é que a raiz do problema realmente fica, né? Não, talvez não sejam os pais, talvez seja a escola, né? Continuando, na escola 5 foi só um prolongamento do inferno, podemos dizer, né? Porque nos prometeram para mim e para os meus pais que ia ser uma experiência diferente, que ia ser uma questão de mais aceitação, mas era tudo propaganda, né? E continuou os problemas, o mal era o mesmo, só que as pessoas eram diferentes só que dessa vez o bullying escalou ao nível dos professores, não eram só os alunos que debochavam de mim, os professores também começavam a criar um descaso desnecessário comigo. Para vocês terem, eu vou citar um caso interessante de uma professora de ciências que eu tive, que ela como eu sou questionador, eu sempre perguntei muitas coisas, e naquele dia, naquele momento em sala de aula, talvez eu tenha aborrecido ela por algum motivo, então ela simplesmente me perguntou,
Guilherme, se tu é tão inteligente assim, por que tu não procura sozinho? Se tu é tão inteligente, por que tu não faz as coisas sozinho? E eu não acho que isso seja uma... Não acho que isso seja uma resposta profissional de um professor, né? Outro caso que aconteceu com essa mesma professora é a história da banana. O que acontece, gente? Muita gente deve pensar que banana é fruta, né? Mas aí o que acontece? Banana não tem semente. E se tudo que é fruta tem semente, então por que banana é fruta? E aí quem diga que aqueles pontinhos pretos da banana são sementes, tá errado, porque banana é uma planta híbrida e a banana brasileira, pelo menos, é uma planta híbrida e ela não nasce com sementes. E aqueles pontinhos pretos da banana são só restos da própria bananeira. E o que acontece? Como a minha mãe já falou, os alunos são extremamente procuradores, né? Que são comprometidos com a tarefa, né? E eu fui a fundo pesquisar por que a banana era uma fruta, mas sem semente. E no momento que eu tentei mostrar minha descoberta para a professora de ciências, ela jogou na minha cara de que tudo que eu sabia era falso e ela saiu ela saiu da aula de informática, que era o momento que eu tinha para mostrar para ela a minha informação, e simplesmente me ignorou, como se simplesmente desvalorizasse as minhas informações, né? Não é uma questão de eu querer ensinar um professor, é uma questão de querer compartilhar uma coisa interessante. Então não confundam isso com uma ofensa, com uma pessoa dizendo que tu é burro e que tu precisa aceitar uma informação. Não, assim, um compartilhamento de informações, sabe? E aí o que acontece? Para vocês terem ideia, eu ficava, digamos, 10 minutos com a mão levantada porque os professores fingiam que não me viam, eu querendo responder alguma coisa e os professores me ignoravam. O próprio diretor da escola me trancou na sala dele e tentou me convencer de que eu era a raiz de todo esse problema e que eu era louco. E é uma atitude extremamente não profissional, né, gente? É menosprezável esse tipo de coisa. Pode passar. Vendo toda essa situação, né, o único caminho que me restou, mas o que, graças a Deus, eu segui, foi conversar abertamente com meus pais. Eu disse tudo o que estava acontecendo, eles lutaram ao meu lado, procuraram apoio, procuraram ajuda e me ajudaram a descobrir quem eu sou. Um alto habilidoso. E eu me orgulho muito disso, tenho que agradecer a eles, né? Eu até me emociono, porque é a única fonte de ajuda que tu recebe, sabe? Pode passar. Esse slide está um pouco desatualizado, a gente usava isso ano passado, mas a gente pode desconsiderar que nesse primeiro ano do ensino médio eu nem fui para a escola por causa dessa pandemia, então eu tenho que citar com honra a Escola 6, que foi a última escola que eu passei até agora, porque o primeiro ano não dá nem para avaliar agora, por causa dessa coisa de pandemia, mas a sexta escola foi um lugar que praticamente me formou como pessoa, assim, mudou a minha personalidade. Eu estudei numa escola de muito bom grado, onde eu fui realmente aceito e incluído, uma turma de colegas que não me menosprezavam e professores que não me menosprezavam. Eu nunca tive, nem tenho, nos poucos dias de aula que eu tive, eu nunca tive privilégios só porque eu fui superdotado. Pelo contrário, fui tratado de uma maneira beneficente, como todos os alunos. Não como eu tenho que ler só um livro que nem os alunos, mas como eu sou tratado como uma pessoa normal que nem todos os alunos. A diferença, gente, eu quero que vocês entendam que está nos professores, né? Porque vamos concordar, o único momento, a única maneira de que uma criança hoje em dia consegue uma informação na escola é com os professores. E vocês têm que entender que a diferença está nos professores. Nessa última escola que passei, os professores foram muito amigos, me respeitavam, me ouviam, e, sempre foram muito parceiros, aceitavam aquelas minhas descobertas que eu contava com eles, sempre aprendi muito com eles. Os professores sempre souberam quando eu não estava bem, e vice-versa, eu sempre
soube como lidar com pessoas boas, assim, sabe? Pode passar. Hoje, podemos dizer que eu sou um ser iluminado. Eu me sinto livre, feliz e em paz em falar em qualquer assunto em relação a outras habilidades. Eu não me sinto oprimido, muito pelo contrário. Eu me sinto fortalecido para lutar pelos direitos das outras, não só crianças, mas adolescentes e adultos até superdotados que não foram reconhecidos e que passaram pelos mesmos problemas, assim. Eu faço eu eu faço essa contribuição com o objetivo de evitar esses problemas emocionais para todo mundo, sabe? E o que eu quero que vocês entendam? Que isso tudo pode se resumir em uma palavra: assertividade, que é aquela nossa habilidade de equilíbrio, não ser nem muito passivo, mas não ser muito agressivo também, né? Pode passar. E quero finalizar com uma pessoa, eu diria que é um ídolo meu, de Charles Darwin. Acredito que vocês saibam quem é, a pessoa que teorizou a nossa teoria, a teoria mais famosa de hoje em dia, do surgimento da vida, a teoria da evolução, né? E aí eu pergunto para vocês, gente, Charles Darwin desistiu da medicina porque ele não... Ó que ironia, ele não tinha cabeça para entender... ele não tinha cabeça para compreender a medicina e sempre foi muito repulsivo em relação a cadáveres, eu poderia, como ele dizia, ele foi horrível nas matérias mais acadêmicas da escola. E aí a gente pergunta, ele é um auto-habilidoso? O homem que desafiou a nossa visão de teocentrismo, nossa visão de... O domínio daquela época de religiosidade, ele desafiou praticamente o mundo inteiro. E aí a gente diz, ele é um auto-habilidoso ou ele não é? O pai dele dizia que ele era um fracasso, que ele nunca ia se sustentar, sendo que Charles Darwin fez o contrário, ele era um homem de palavra e ele trabalhou em navios para viajar pelo mundo, ganhar uma renda e teorizar a teoria dele, fazer a teoria dele. E aí a gente pergunta, gente, um auto-habilidoso é só uma pessoa que sabe saber quanto é a raiz de 1000 não sei o quê, quanto é a raiz quadrada de 1.700.000 e não sei o quê, né? E ele fez um livro que eu li de Charles Darwin que me marcou muito, que eu aprendi muito com ele, que eu recomendo para vocês também, vai mudar a visão de mundo de vocês, é A Origem das Espécies, que é o famoso livro da evolução, né? Quando eu estava lendo, tenho ele comigo aqui agora. Quando eu estava lendo ele, eu marquei uma página para usar em todos os eventos de altas habilidades que a Agache vem fazendo, porque eu formulei uma ideia com essa formação, com essa passagem do livro dele, e não que fosse a intenção dele dizer isso, mas eu acabei reformulando as palavras e eu achei muito bonito dizer. Vou ler aqui para vocês. A provisão de nutrientes presente nas sementes de muitas plantas parece, à primeira vista, não ter qualquer tipo de relação com as outras plantas. Mas dado o vigoroso crescimento de plantas jovens, produzidas a partir dessas sementes, como ervilhas e feijões, quando lançadas em meia grama alta, eu suspeito que a principal utilidade dos nutrientes dessa semente é favorecer o crescimento da muda jovem, enquanto esta luta contra as outras plantas que crescem vigorosamente em seu entorno. A competição não deixará de existir até que cheguemos aos limites extremos da vida, nas regiões do Ártico ou nas fronteiras de uma região completamente desértica. Mantenha essa passagem em mente porque é muito importante. Eu acabei perdendo a página dessa outra citação dele, mas que foi um experimento dele que está dito no livro, que é um experimento que ele fez com 2 vasos de planta e algumas sementes. Ele separou 2 vasos de planta e colocou nos 2 uma variedade de sementes, né? Para ver quais eram que iam sobreviver e quais que não, né? Em um vaso ele deixou num canto. E, obviamente, os resultados é que pelo menos um pacote de 10 sementes diferentes, só 2 sobreviveram. Sem estímulo nenhum.
O outro vaso de semente, ele cuidou dessa vez, né? Ele colocou água, fertilizante, ele deu luz do sol, essas coisas. E, obviamente, todas as sementes deram frutos e floresceram. E vamos ter aquele momento de filosofia, né, gente? O que a gente pode interpretar por isso? Imagine cada semente como um aluno da sala de aula, né? E esses nutrientes é a informação e o estímulo que os professores ou até a família dá para esse aluno. E a gente tem que entender que a sala de aula é um zoológico, né? Porque todo mundo é cada um contra si praticamente. E nessa competição muitas sementes morrem, né? Muitas sementes desabrocham, né? Mas com um dado estímulo, com dada ação benevolente, né? Com dados raios de sol, né? Todas essas sementes podem florir. E aí é o que a gente vê, gente. Para quem é professor aí, para quem trabalha com educação, tenha em mente, cultivem todas as sementes, não deixem só no campo, sabe? Porque todo mundo, não só os habilidosos, porque os alunos ditos normais também se beneficiam desse aprendizado, sabe? E não é só questão de incluir, é questão de aceitar, né, uma pessoa diferente em sala de aula. E é com essa lição que eu me despeço agora. Muito obrigado pela atenção de vocês. E um abraço e cultivem suas sementes. Guilherme, eu quero muitíssimo te agradecer pelo teu relato, pelo teu depoimento. Isso faz muita diferença na área, quando a gente vê a área por alguém da área. Porque por mais que a gente estude e leia livros, é diferente a parte teórica quando a gente lida com a realidade e lida com pessoas tão distintas. Afinal, cada pessoa é única, tem as suas características, mas é interessante reconhecer por dentro. Então, quero te agradecer muito por estar aqui. Quero dizer que nós tivemos um nível altíssimo de perguntas, mas a gente está com um tempo extremamente estourado, tá? A nossa intérprete deve estar cansadíssima, tá só ela aqui conosco. Então, assim, o que nós nos comprometemos, e tenho certeza que a Alexandra vai me ajudar nisso, nós temos um total de 17 perguntas. Então, nós nos comprometemos de responder essas perguntas, tá? De forma escrita. A gente tem o cadastro, a gente tem o WhatsApp, a gente tem e-mail, então a gente se compromete a responder a cada uma dessas pessoas. E também, Alexandra, o IFSU está de portas abertas. Se a Alexandra fique à vontade para que a gente possa fazer uma outra live, talvez só respondendo essas perguntas que vieram. Com certeza. Então, assim, que a gente faça uma nova live, talvez respondendo só essas perguntas, tá? E a gente agradece muito o público, agradeço em especial a ti, Alexandra, a ti, Guilherme, por terem tomado, a Caroline, nossa intérprete, por estar aqui conosco. Quero agradecer em especial meu programa de pós-graduação, o PPG-Sim, o meu grupo de estudos, que é o LEI, o Laboratório de Estudos de Inclusão, a UFSU, por me dar a oportunidade de estar aqui com vocês, e a todos dessa área tão linda, tão rica. E, bom, Alexandra, Guilherme, não sei se vocês querem dar Eu queria agradecer, Thiago, né, a oportunidade do IFSU, essa parceria que eu acho que está nascendo aí com a associação, né? Eu, quanto mãe, quanto pedagoga, a gente não sabe tudo, né, Thiago? A gente está aqui experimentando, a gente está tentando trazer informação, mas nem sempre a gente é detentor do conhecimento, né? É uma coisa que a gente tem consciência, né? A gente procurou fazer o nosso melhor. Eu achei muito importante que o Guilherme viesse dar esse depoimento. Muitas pessoas que eu sei que estão assistindo a live já conhecem o Guilherme. O Guilherme, ele virou um símbolo no Rio Grande do Sul da luta da superdotação, pelo fato de ele vir desde tenra idade e chegar nessa fase tão aflorado, tão bem, tão feliz, tão realizado, né? A gente usa isso como exemplo, um exemplo positivo de que todos podem melhorar e que sim, que a escola pode fazer a diferença, que o professor pode fazer a diferença e que a família pode fazer a diferença. A gente tem que usar esse tripé, né? Aluno, família e escola, sempre. Nunca deixar faltar um, porque não vai ficar bacana, vai ficar capenga.
tá? Agradeço a intérprete Carolina, que foi, assim, incansável ali. Tiago, tu sabe que tu é minha parceria, né? Colega de trabalho, querido. E agradeço de coração todos que tiveram com a gente, que acompanharam. Eu recebi bastante mensagem aqui no WhatsApp do pessoal, e fica assim, Tiago, a hora que quiser a gente está aí, a gente faz outra live, precisar, fala, a gente, né, a associação está aí para isso, procurem a associação, a gente tem Facebook, né, procurem o nosso contato, depois a gente manda também para vocês, mas sim, eu faço questão, inclusive, de estar ajudando a responder essas perguntas, tá, Tiago? Pode deixar, Alexandre. Então, assim, agradecer, então, a tua presença, do Guilherme, né, o apoio da Associação Gaúcha, e agradecer a todos que estão aqui presentes. A gente relembra que para quem se inscreveu com a certificação, que dê seu boa noite, que dê seu tchauzinho ali nos comentários, e agradecer a presença de todos. É a primeira live que eu estou fazendo, eu estou um pouco nervoso, mas é assim, começar, eu acho que divulgar o nosso trabalho é essencial, a gente precisa divulgar o trabalho, a gente precisa que cada vez mais pessoas entendam as necessidades específicas da área de altas habilidades. Beijo no coração de todos vocês, mais uma vez, muito obrigada, muito obrigada. Tchau, tchau a todos, um grande abraço, um bom final de semana, e até logo. Se Deus quiser.